O programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Abriu-se a porta racional para a participação do homem na vida cósmica. É a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Está entrando no ar o seu programa Boa Noite, Brasil Racional. Existe pelo mundo literário da ciência filosófica e científica uma gama inesgotável de informações. É mesmo muita informação. E nessa gama de infinidade de teses, teorias, cifras e observações, o conhecimento humano se enche de confusões. O tempo vai passando e o animal racional, dito por aí de ser humano, vai se tornando cada vez mais confuso. É como diz o racional superior em sua obra Universo em Desencanto. Diz ele: vocês sabem por que o animal racional é um ser confuso? E ele mesmo responde: o animal racional é confuso por ele não saber o porquê dele ser um animal. E por não saber por que ele é um animal, é que o animal racional faz confusão consigo mesmo e com tudo mais que existe, por viver desconhecido de si mesmo. Para ver que o animal racional, dito por aí de ser humano, ele é mesmo um ser confuso. Diz o racional superior que por o animal racional assim viver e prosseguir assim vivendo, passou a imaginar um suposto dono imaginário deste mundo de matéria. E este suposto, verdadeiramente, nunca existindo. Cada povo da classe de animal racional passou a criar uma ficção imaginária, admitindo em suas histórias o simbolismo de uma verdade superior. De que um poderoso e milagroso, onipotente, onipresente e onisciente fosse o responsável pela existência desse conjunto deformado, a que chamam de mundo. Para o racional superior, o nome correto seria não exatamente esse que botaram de mundo, e sim de imundos, porque a matéria é uma deformação, degeneração, poluição e enfraquecimento do verdadeiro estado natural, que é de puros, limpos e perfeitos. E olha, gente, o racional superior chega mesmo a indagar-nos no seu 100º volume do histórico seguinte: vocês acham que um poderoso e milagroso, onipotente, onisciente, onipresente, iria produzir uma imundície dessa que chamam de mundo? Um poderoso e milagroso, uma energia superior a todas as energias, puro, limpo e perfeito, só poderia produzir puros, limpos e perfeitos de vida eterna, seres racionais. Deus existe sim, diz ele, mas é puro, limpo e perfeito. É a personalidade máxima do mundo racional, um raciocínio superior a todos os raciocínios, que a si mesmo se denomina de racional superior. E aí está a sua obra cultural, o prato literário para saciar os insaciáveis, por ser da divina providência verdadeira. E é para falar dessa grandiosa obra de cultura racional que nós, minha gente, nós estamos chegando.
Salve, amigos ouvintes da Super Rádio Tupi. Salve, amigos ouvintes de todo o Brasil e do Cone Sul. Estamos chegando. Sim, estamos chegando e trazendo conosco 45 minutos de divulgação do conhecimento contido na obra Universo em Desencanto de Cultura Racional. A cultura dos extraterrenos do mundo racional, de autoria do Racional Superior. E fica aqui o nosso convite. Embarque nessa viagem conosco, que vamos juntos percorrer o mundo da base da lógica, o mundo da origem de todos que somos de origem racional, do mundo do verdadeiro estado natural de todos os seres que são de vida eterna, como nós um dia também já fomos. Então, ocupem os seus lugares, fiquem atentos e anotem o telefone dessa tripulação para contatarem conosco se quiserem. Então anotem aí, o telefone é 291-2884, 291-2884 e 948-2598, 948-2598. E agora, segurem-se aí que vamos decolar. Uma boa viagem a todos, porque está começando agora o seu programa de cultura racional deste domingo. Uma mensagem do Racional Superior contida na obra Universo em Desencanto. Vocês acabaram de ouvir, na introdução deste nosso programa de hoje, uma forte reprimenda do Racional Superior ao equivocado conceito de mundo que prevalece no seio da humanidade. Em outras passagens de sua obra Racional, o Racional Superior chega mesmo a denominar este mundo de matéria de um antimundo, e corresponde ao efeito de um progresso iniciado no mundo de antimatéria, o mundo racional, que ele, o Racional Superior, prefere denominar também de primeiro mundo. O racional caracteriza, com base com lógica, o animal racional como um ser confuso, dada a circunstância desse ser, ter passado por tantas transformações que ficou assim como está, um ser desconhecido de si mesmo, que nem mesmo sabe a causa de ser um animal. E daí reinam as dúvidas fundamentais. Seria o ser humano o animal que se tornou dotado ao longo do tempo de muita inteligência e de uma inteligência que continua em evolução até que ele saiba o que fazer de realmente proveitoso com ela? Ou seria esse mesmo ser, o ser humano, um ser racional que decaiu para uma hierarquia inferior de vida e que essa vida animada do mal, a vida de animal? Preocupado com esse enigma que envolve a sua existência, o ser humano tratou de lançar mãos à obra. Armou-se de umas tantas ferramentas e passou a experimentar inúmeras tentativas e infinidades de erros eram colhidos. Então diziam: errar é humano. Sabem o que diz o Racional Superior a esse respeito? Diz que errar é humano, mas persistir no erro é desumano. O destino produzido pelos erros tornou-se um cabedal de uma maneira tal em que todos ficaram aí como estão, sem solução na vida do grande entupimento de ruínas, forjadas por cérebros dotados de uma consciência aparente, que acabaram por arrastar o mundo em multiplicações de dores e sofrimentos. Que nessa altura o povo ia ficando cada vez mais confuso, porque as explicações não cabiam na configuração dos fatos.
Então, juntados os fatos e as explicações, formava-se um quebra-cabeças, e era um bicho de 7 cabeças. Então, a mente humana era como uma nau no meio do oceano, indo a pique, afundando pouco a pouco, sem ter onde se agarrar, procurando sempre uma vida melhor, mas as contradições deixavam todos os demais insatisfeitos. As contradições eram o sofrimento e a morte. Então, de que valiam tantas experiências, que pareciam tudo valer, e no ver das coisas acabavam em nada? Porque todos acabavam em nada. Uma das ferramentas utilizadas pela humanidade vinha da ótica antropológica. Os antropólogos, examinando o que podiam examinar na história da humanidade, acabaram por concluir que tudo era consequência de um fator-chave que denominavam cultura. Esses cientistas do desenvolvimento social da humanidade afirmam que cultura é como uma lente para se ver o mundo e entendem que cultura está intimamente ligada aos símbolos, porque cultura é um sistema simbólico, é um processo extracorpóreo que produz efeitos extrapsíquicos. Há toda uma simbologia que caracteriza uma cultura que, se tal simboliza cultura, não haveria. O principal símbolo da cultura é a linguagem, pois que a linguagem é um símbolo para expressar valores sociais. Pois é, cultura, um sistema simbólico, um processo extracorpóreo que produz efeitos intrapsíquicos. E assim iam os antropólogos com o seu prato literário, esclarecendo uma parcela do povo muito restrita, pois o acesso a tais explicações, tão elevadas no pensamento, era permitido somente a uma insignificante população de formação acadêmica. Mas e o povo? Onde é que ficava? O povo era barrado no baile da ciência filosófica e científica, porque essa não era uma linguagem feita do povo para o povo, e sim uma linguagem para literatos, que são os que lideram com a arte de falar bem e impressionar muito melhor ainda. Mas o avanço da antropologia era inegável. O primor de seus conceitos ia esclarecendo que é a cultura o fator que condiciona a visão que o homem tem do mundo. Cultura é uma lente. Homens de culturas diferentes veem o mundo através de diferentes lentes. Daí, então, concluem que o ser humano é o resultado do meio cultural em que foi socializado. É um animal social que age de acordo com seus padrões culturais. Por que culturas? O que são? São sistemas de padrões de comportamento, característicos de uma sociedade. Vejam aí, no meio social em que vocês vivem, essas instituições todas, as instituições políticas, as educacionais, as religiosas, as de cunho artísticos e tantas outras que possa enumerar. Todo esse complexo de instituições e de valores espirituais e materiais que vocês observam, característicos da sociedade em que vocês estão vivendo, traduzem aquilo que se pode chamar, no seu conjunto, de reflexo de uma cultura predominante no seu meio, que lhes foi socialmente transmitida. E é por isso que você age de acordo com os seus padrões culturais. Por exemplo, o idioma que você fala aí no seu meio é um desses reflexos culturais a que nos referimos. Mas se você é médico, por exemplo, ao conversar uma conferência médica com outros profissionais da mesma formação, você está falando grego para um alguém que carece dos mesmos recursos culturais. A simbologia de sua linguagem é específica para suas funções. Assim, há por aí outros povos que possuem outros padrões culturais.
para se ter a chance de assimilar os padrões culturais existentes em outros meios, é que se lança a mão daquilo que os antropólogos chamam de difusão cultural, que se trata da cópia dos valores que pertencem a um outro sistema social. Pois é, difusão cultural, copiar valores que pertencem a um outro sistema social. E nós, quando nós divulgamos para vocês a cultura racional, estamos, na verdade, fazendo a difusão cultural de um povo que pertence a um outro sistema cultural, a uma outra mecânica natural, de onde um dia já fomos originários, mas que de lá saímos e nos tornamos desconhecidos dos valores da sociedade do mundo racional, em que um valor fundamental é o comportamento básico de um por todos e todos por um. Eles nos transmitiram os padrões básicos para que aqui na Terra possamos assimilar a cultura deles, a cultura racional. Porque tal assimilação depende ainda de 3 fatores fundamentais. Uma herança genética, que é o caráter biológico. Uma inteligência. Inteligência essa que é o caráter psicológico. E o inevitável processo de aprendizado imitativo, que é o caráter verdadeiramente cultural. Pois, como diz o racional superior, o bicho só sabe o que aprende. E quem foi que ensinou o animal a falar? Foi a natureza, transmitindo em suas ferramentas o desejo de se expressarem para poderem se comunicar. Que no início desta deformação racional, eram todos atrasados na fala, porque tinham a língua presa. O fator condicionante da fala de primitivas eras, que obrigava a todos se tornarem mímicos, que se comunicavam através de sua mímica de acenos, era a energia magnética do primeiro milênio, que foi o curso primário cultural da humanidade. E depois veio o segundo milênio, que foi a energia elétrica desenvolvendo no meio da sociedade humana a fala, porque essa energia soltou a língua da bicharada. Aliás, gente, hoje os cientistas já estão chegando à conclusão de que em épocas remotas, quando o ser humano primitivo iniciava-se no processo da fala, deu-se uma expressiva mudança na estrutura de sua arcada dentária. Examinando os fósseis arqueológicos, eles estão constatando que a arcada dentária inferior do ser humano veio aos poucos se projetando salientemente para fora, dando claras mostras de que havia um tremendo esforço desenvolvido por aqueles humanos primitivos para se comunicarem através da fala. É como já disse o racional superior, inicialmente. Inicialmente guinchavam e urravam. Mais tarde, passaram a gaguejar até que aprenderam a falar cantando, cantarolando, e tudo isso em conjunto, socialmente, para todos aprenderem a falar. E hoje chegamos no ponto em que estamos, falando todos como uns papagaios. E vai por aí afora que chegamos nos dias de hoje, falando muito e muito desentendimento sendo produzido em meio a uns tantos acertos. Mas a inteligência humana ficou sendo questionada. Afinal, somos animais, portanto, seres de uma origem inferior, que nos tornamos inteligentes, tendendo para um ponto superior de vida? Ou será que somos seres superiores decaídos na condição de animal cada vez mais decadente? Bem, mas há coincidência ou não, esta é exatamente a pergunta que nos foi formulada na semana passada
por Antônio Awad, líder de audiência da Super Rádio Tupi, com o seu programa Flashback aos domingos, e que nos perguntou algo a esse respeito. Mas agora vamos ao intervalo de informações, que há muitas perguntas interessantes para serem analisadas e respondidas racionalmente. Aguardem. E agora, os endereços onde você encontra o livro Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional, Rua Nova Barão, loja 32, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. Ou pelo reembolso postal. Caixa Postal 78.019, CEP 26.131, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E agora, as informações da semana. Pois é, gente. Aqui estamos de novo com o nosso programa cultural de todos os domingos, programa de cultura racional, e tendo a oportunidade de passar a vocês algumas informações dos principais eventos desta semana. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a colaboração que temos recebido de todos os estudantes de cultura racional que acorreram aí aos nossos apelos de apoio financeiro à manutenção do programa. E hoje é a oportunidade de agradecê-los no ar. Então aqui vai o nosso agradecimento e vamos continuar nessa, né? Vamos todos continuar aí nesse esforço necessário para levarmos por via radiofônica a difusão cultural, o conhecimento de cultura racional. Mas nós temos também hoje que informar a vocês a presença dos nossos estudantes de cultura racional, participando das festas que nós chamamos de Julinas, as festas do mês de julho, que sempre ocorrem no Retiro Racional. E isso produz, como sempre, um gostoso desfalque aqui na nossa equipe. Nós ficamos aqui trabalhando com um número reduzido de pessoas, né, Júlio? É isso mesmo, Valdir. Tá faltando aí o Paulo, né? O Luiz. Aquele abraço nosso aqui da equipe para eles que, né, têm seus afazeres também. Muito bem. Nós recebemos também de Botucatu, né, Maria do Carmo, uma cartinha. Essa cartinha vem do senhor... A cartinha vem do senhor Benedito Viadana, da rua Doutor Cardoso de Almeida, em Botucatu. Muito bem, ele está mandando aqui a seguinte cartinha para nós. Cordiais saudações. Favor informar quando a humanidade vai descobrir o remédio para câncer e AIDS, essas doenças que vêm destruindo a humanidade. Ele quer saber também quando que a natureza vai deixar de judiar da humanidade com terremotos, tufões, enchentes de matar, etc. Ele acha que a natureza não está regulando mais as 4 estações do ano. E pergunta atônito aqui no final de sua correspondência. O que acontece? Hein, Júlio? O que acontece aqui? A natureza, né? Segundo tem sido observado não só pelo nosso querido ouvinte, o Benedito Viadana, lá de Botucatu, mas quem é que não está sentindo os efeitos do que está acontecendo por aí? Ele diz, a natureza não está regulando mais as 4 estações do ano, Júlio. O que acontece? E todos no mundo realmente estão percebendo essas mudanças. É justamente a mudança de fase. A natureza entrou na fase racional e o ser humano aí marcando o passo, né, ligado numa fase que já terminou. Então ela tem seus modos, seus procedimentos para despertar o ser para uma nova era. Por isso todas essas mudanças, né, no clima, na temperatura, no mundo todo, né? Além disso, ele faz aqui uma observação. Eu gostaria de saber quando a natureza vai deixar de judiar da humanidade com esses maltratos. Em Maria do Carmo, terremotos, tufões, enchentes de matar. Aliás, Maria do Carmo, nós ontem tivemos a oportunidade de assistirmos a uma palestra de um astrofísico que justamente mostrava uma enorme preocupação e passava essa enorme preocupação em uma palestra em circuito fechado para cerca de 200 pessoas presentes ali na Zona Sul, a rua Texas.
E ele manifestava a preocupação de que as profecias realmente estão dando mostras de que vão ser cumpridas. Que vão ser cumpridas as profecias, né, Valdir? É isso mesmo. E em todos os cantos aí tem muitas pessoas preocupadas, pessoas que estão sendo alertadas pela natureza, estão captando essas mensagens da natureza desses dias tenebrosos que estão por vir por aí. Infelizmente, são tenebrosos mesmo. Mas para que isso não ocorra, é necessário que o animal racional, nós seres humanos, nos liguemos à energia racional, para que essa energia, a energia racional, que agora está comandando a natureza, não permita que sejamos tão judiados por ela, né? Aliás, tem uma observação do Sr. Benedito aqui, de que ele gostaria mesmo de saber quando a humanidade vai descobrir remédio para câncer, AIDS, essas doenças que vêm destruindo a humanidade. Vamos passar um pouquinho a bola para o Paulo. Que acaba de chegar, né, Valdir? Paulo vai aqui reforçar o time e já pode começar levando esse passe. Passa a bola para o Paulo responder a respeito de câncer e AIDS. Paulo, boa noite. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos os ouvintes do nosso programa Encontro Racional. E sobre essa pergunta do nosso querido Benedito Viadana, lá de Botucatu, favor informar quando a humanidade vai descobrir o remédio para o câncer e o AIDS, essas doenças que vêm destruindo a humanidade. Através da mudança da energia, porque você permanecendo na energia elétrica e magnética, essas doenças não têm cura. O que vai acontecer é o seguinte: através da mudança da energia que é a causa disso, é que você pode precaver as causas e evitar então os efeitos. E a recuperação também através da energia racional. Então, o câncer e a AIDS fazem parte do processo de término, liquidação que a humanidade está pelo grau de degeneração que todos estão passando. Mas através da cultura racional, a gente pode dizer, porque já existem casos aí confirmados, através da leitura, você pode existir uma espécie de cura mesmo, uma retroação dos efeitos, e através da energia racional, não é milagre, não é nada fora assim do natural, vamos dizer assim, não é sobrenatural, mas é natural, porque da natureza é de uma energia suprema. Então o câncer e a AIDS vão ter a sua cura, isso já é obtido através da energia racional. Pois é, os ouvintes que estão acompanhando o programa. Endereço, Marília, Estado de São Paulo. Ele já está estudando a cultura racional. Somos os mesmos a nascer e a morrer aqui na Terra. Então ele quer saber, participando aqui desse bate-bola de perguntas e respostas, como se explica o aumento da população se sempre são os mesmos que nascem e morrem, né, Júlio? Valdir, realmente, essa pergunta sempre é feita, né, por quem está iniciando cultura racional. Há sempre uma preocupação em relação a isso. É que nesse processo de degeneração, de transformação do mundo racional, os habitantes sempre foram em maior quantidade do que os habitantes aqui na Terra. Então, está aí a causa do porquê sempre está nascendo animais racionais e hoje ter um número bem maior do que no passado. Pois é, os habitantes que você menciona, que são sempre maior número do que os da Terra, né, Paulo? São aqueles seres são os corpos de energia racional daqueles seres que estão aí, ligados na deformação, dando causa ao animal racional, não é isso? Exatamente, porque da planície racional, lá no início, diz o racional superior, que foram alguns, né? Mas esses alguns não está dizendo qual é o número certo. Então, são trilhões, são bilhões de seres racionais que acompanharam aqueles que quiseram entrar pela planície, desenvolver aquela parte, e uns estavam mais à frente e outros acompanharam aqueles que vinham levando a coisa assim mais ou menos como líderes, né?
e entraram por aquela parte e continuaram esse desenvolvimento. Então, são mais corpos de energia no espaço do que corpos de ser. Então, hoje você já tem alguns locais, alguns países que já existe até um limite que já chegou em que não mais cresce a população, isso naturalmente. No último censo, por exemplo, também no próprio Brasil, esperava-se uma população muito maior. E a própria liquidação que vai pelo mundo afora vem contribuindo para a redução do número de habitantes aqui na Terra, não é, Valdir? Veja você que são liquidações de toda forma, é a natureza liquidando, né? Com seus cataclismas, é a liquidação provocada pelo próprio homem, é a poluição e a degeneração, e assim por diante. Exato. Então, tem aí mais ou menos a resposta para você sobre essa questão da multiplicação dos seres. E, Valdir, eu tenho aqui também uma outra pergunta do Francisco de Assis, lá da Lapa. Quer saber sobre o Kundalini. Kundalini é a degeneração dos órgãos sexuais que afetam as glândulas endócrinas. Quer saber sobre esse desenvolvimento que era conhecido desde a antiguidade da serpente ígnea, não é? O Kundalini, que é conhecido nos meios esotéricos e tal. Então, quer alguma palavra sobre a cultura racional, como é que nós encaramos as teorias, o conhecimento esotérico, acho que é esse sentido, não é, Francisco de Assis? Então, o que a gente pode dizer para você é que tudo tem sua fase, tudo tem sua época. Kundalini a época do desenvolvimento da energia elétrica e magnética, do desenvolvimento das pessoas, das religiões, dos meios esotéricos e tudo mais. E hoje nós estamos numa espécie de grande junção. Então hoje parece que vem à tona novamente uma série de conhecimentos justamente na fase final da humanidade. Hoje, racionalmente, você não precisa mais se preocupar demais com isso, porque a saída para o ser humano nesta fase é muito simples, é através da ligação com a energia racional. E lá já vem tudo pronto, sem esforço, sem precisar frequentar lugar algum, sem nenhuma prática, sem nenhuma espécie de teoria ou experiência, não é? Você vai estar alimentado, banhado pela energia racional do seu mundo de origem. Então essa potência superior é que vem e leva de volta este habitante do mundo racional que aqui está materializado. A imunização racional vem e leva ele de volta. Então o processo é abrir os canais e permitir que a imunização racional faça essa limpeza no corpo e permita que você esteja de volta, retornando naturalmente ao seu mundo de origem. Muito bem, e após esse antepasto de perguntas e respostas, vamos àquelas que já estão aí programadas na fita para hoje. Técnica, por favor. Hoje, como foi prometido, iremos responder às perguntas do Sr. Wilson Mariano, residente do bairro Aê Carvalho. Então, vamos lá? O que acontece depois da morte? A pergunta do Sr. Mariano, do bairro Aê Carvalho, aí está. Ele quer saber o que acontece depois da morte. Muito bem, Júlio. Então vamos lá. A natureza, com as suas sucessivas transformações, tem a morte como um processo de transmutação do ser real, né, do ser verdadeiro, que é o habitante do mundo racional. Então, o ser, ao falecer, ao morrer, como costumam dizer, e na cultura racional você passa a conhecer que, na verdade, o ser se transforma, há um processo de desmaterialização de energias. A energia eletromagnética é desmaterializada e a energia racional, né, Valdir, também é desmaterializada. Ela toma seu lugar no espaço e a natureza faz com que ela retorne novamente a um corpo material para dar seguimento a essa evolução. Pois é, o ser humano morre e se transforma em quê? Pergunta a cultura racional em seus textos clássicos, né? Em defunto, que daí vira micróbios e dentro desse processo de sucessivas transformações se transforma em vírus visíveis, depois vírus invisíveis, e nesse estado degenerativo volta para o estado de energia,
ligada no campo elétrico e magnético. E nesse estado fica provada a inexistência daquilo que se chama exatamente de morte, porque nada termina de vez. E sim, tudo se transforma, tudo se renova na natureza. E aí começa então um processo de geração de novo corpo de vida, ou na mesma classe, a classe de animal racional, porque na fase do animal racional era assim, né, Paulo? Morria animal racional, tornava, dentro desse processo de transformações, tornava a nascer animal racional. Mas essa fase terminou junto com a fase do pensamento e junto com a fase espiritual, em 1935. De lá para cá, aparece um novo fator, um fator de risco. Ou sobe ou desce. Ligado na energia elétrica e magnética, desce. Corre o risco de descer para classes inferiores ou se renova um corpo de vida humana muito mais degenerado, a pique de descer de novo. Né, Paulo? Exatamente, Valdir. Agora, algumas pessoas têm assim uma certa curiosidade, porque nós falamos assim numa data muito específica, falamos em 1935, com a mudança de fase da natureza. Então as pessoas falam, mas 1935, quer dizer, por que essa data? Por que a cultura racional fala dessa data como uma mudança tão radical? Mas é uma data em que a natureza escolheu, que a natureza trouxe então a ligação da energia racional aqui na Terra. Então essa data, em 4 de outubro de 1935, foi o início da era racional, da fase racional. Por quê? Porque a partir desse momento foi que vieram as primeiras palavras do raciocínio supremo a tudo e a todos, aqui entre os seres humanos. Então, quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Então essas foram as primeiras palavras do racional superior, que daí iniciou-se a fase racional. E se você raciocinar um pouquinho também, ouvinte, veja que nem sempre, por nós estarmos ligados artificialmente a tudo que acontece, e não naturalmente, é que não percebemos as mudanças naturais da natureza. Em qualquer evento, os contemporâneos dos eventos maiores da humanidade não percebiam o que estava acontecendo. Isso só depois a história que veio revelar, né? Então nós estamos em plena fase de aparelho racional. Para você ficar bem solidificado nessa ideia, precisa conhecer a cultura racional. Mas agora, Paulo, nós temos que atender aí os fãs do Antônio Awad, que estão aí curiosos de que respondamos a pergunta dele. Então vamos ouvir a pergunta do Antônio Awad. E mais uma participação importante no nosso programa. Tony Awad, do programa Líder em Audiência, Flashback, aqui da Rádio Tupi, também tem uma pergunta a fazer. Ele quer saber como a cultura racional explica a origem da inteligência humana. Pois é, Tony Awad quer saber a respeito da origem da inteligência humana. Se o ouvinte prestou atenção na introdução feita hoje em nosso programa, a mensagem do racional superior, introdutória, começa dizendo que o animal racional, o ser humano, né, ser inteligente, é um ser confuso. E é um ser confuso porque ele não sabe, porque ele é um animal. Pronto. Aí está questionada a inteligência humana. Diz o racional, e não sabendo porque ele é um animal, ele faz confusão não só consigo mesmo, como também com tudo o que existe. Esse questionamento da inteligência humana levou-nos, então, a uma mensagem posterior, que faz abordagem do que seja cultura. Aborda 3 fatores principais, dentre eles o aspecto genético e o aspecto cultural. E coloca que a cultura, com esses fatores, fica acentuadamente estabelecendo a diferença entre os seres. O que estabelece a real diferença entre os seres é a cultura. Porque homens de diferentes culturas têm diferentes visões do mundo. E agora surgimos nós falando de cultura racional e fazendo a difusão cultural desse conhecimento do livro Universo em Desencanto. Não é isso, Júlio? Falando de uma cultura diferente que acaba com o questionamento da inteligência humana, que produziu, entre outras coisas, a poluição do ambiente em que vivemos, a ponto de estarmos aí com medo da autodestruição dos seres humanos. E a cultura racional, o que tem a ver com isso, Júlio? É verdade, Valdir. E a inteligência humana está diretamente ligada ao raciocínio
que está alojado em cada ser, na base do cérebro, não é, Paulo? Aliás, Paulo, é o tal fator de ordem genética que está ligado à cultura. Porque geneticamente o ser humano tem uma origem de racional. Que é o que diz lá no início, na própria Gênese. Então, respondendo ao Tony Awad também, complementando, né? A origem da inteligência está ligada à nossa origem de racionais puros, limpos e perfeitos. E lá no 5º volume da obra, quando chega naquele capítulo dos monstros, quando começaram a nascer do chão, que descreve a gênese que nós passamos da transformação de puros, limpos e perfeitos para monstrinhos, monstrões, diz lá num certo momento que nasceu naturalmente a inteligência naqueles que eram descendentes dos seres de origem racional. Nasceu, ou seja, foi uma coisa natural da natureza, em que os seres racionais, na transformação que sofreram, na perda das virtudes e vindo para um outro tipo de vida, e que são os nossos antecessores, nasceu a inteligência a partir dali. Começaram a desenvolver a gagueira, começou a desenvolver os acenos, as comunicações, e aí na fase atual, já uma fase muito adiantada, que estão os primeiros passos que são de retorno da humanidade ao nosso mundo de origem. Portanto, Maria do Carmo, a inteligência humana tem uma origem, né? Que nos faz querer tudo diferente, tudo para melhor, queremos modificar sempre o meio. E por que nós vivemos inconformados sempre com a vida que levamos aqui, Maria do Carmo? Esse inconformismo nosso é justamente uma das provas que nós não somos daqui e não estamos bem aqui. É a necessidade que nós sentimos, né, mesmo inconsciente, de sair daqui, de voltar para um lugar melhor, um lugar em que nós nos sentimos bem, que é a nossa casa. Nós estamos fora de casa e pretendemos retornar a ela. Então você, em resumo, está afirmando que a nossa inteligência, por ser originária de um mundo superior, vive incomodada por estar localizada num mundo do qual não somos. E por isso, todas as modificações artificiais que tentamos introduzir no mundo para ver se vivemos bem no lugar de onde não somos, é isso? E nunca surgem os efeitos desejados. E Valdir, o irracional já difere do animal racional justamente porque nele não está o habitante do mundo racional. O irracional é um produto da energia eletromagnética, não é, Paulo? Daquela planície que se deformou. Exatamente. Agora, esse assunto nós até podemos continuar na semana que vem, porque hoje já o nosso tempo está terminando. Eu queria dar um aviso aqui para todos os caravaneiros que aos domingos, das 10 às 17 horas, lá na Casa da Cultura Racional, você já dispõe de um serviço de barbeiro e cabeleireiro. Está lá o Ivo aguardando você, na Rua Barão de Guapo, 46, Casa 1. Então, por hoje, nós até deixamos uma pergunta ainda a ser respondida da semana passada, mas estamos indo embora, né, João? É isso aí. E o pessoal da Penitenciária de Guarulhos aguardem que nesta terça-feira todos os livros estarão aí. São mais de 50 volumes. Um obrigado especial ao Luiz Garcia, ao livro doado para o sorteio do programa. Muito obrigada, Luiz. E vamos ficando por aqui, prometendo voltar no próximo domingo com mais um programa de Cultura Racional. Participaram do programa de hoje Paulo Loreto, Valdir Júlio e eu, Maria do Carmo. Muito bem. Até o próximo domingo e... Boa noite, Brasil Racional.